Bom dia, boa tarde, prezados alunos. Hoje vamos continuar fazendo considerações sobre os conteúdos da nossa disciplina de filosofia, da religião e filosofia geral. Escolhi esse texto que eu achei muito interessante e ele servirá para vocês terem base para todo o estudo da matéria de filosofia. Já quero de antemão dizer que à medida que eu vou gravando só os pontos principais do texto, que senão os nossos vídeos ficariam demasiadamente grandes. E vocês, ao lerem, ao estudar, precisarão ler o texto e fazer aquilo que é solicitado para o estudo da disciplina. Hoje vamos falar de linguagem, pensamento e realidade. O texto também do professor Sabatier, muito interessante. E de alguma maneira nós vamos tocar um pouco sobre as relações entre três filósofos importantes, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esses são os três grandes filósofos que viveram no século V e VI, o século V e o século IV a.C. E podemos dizer que eles deram à filosofia o tom que nós chamamos de tom metafísico, ou o modo fundacionista, como nós já estudamos anteriormente, de estabelecer conceitos, de compreender, construir consenso ou construir entendimentos sobre a realidade. Até hoje, grande parte da filosofia se constitui como uma espécie de comentário crítico a esses filósofos antigos. Dos três, Sócrates não nos deixou nenhum escrito. O que sabemos sobre o seu pensamento vem dos escritos de Platão. Platão foi aqui o filósofo que escreveu sobre Sócrates. Aristóteles, por sua vez, foi discípulo de Platão, embora tenha discordado dele em muitos conceitos e áreas propriamente da filosofia. Platão desenvolveu uma forma peculiar de compreender a realidade na qual vivemos. Uma forma metafísica que é usada até por pessoas que jamais leram Platão ou sequer souberam da sua existência. Então Platão desenvolveu essa ideia de modo metafísico de perceber a realidade e explicá-la também. Para Platão, o mundo físico que vivemos é transitório, mortal e não definitivo. Ele chamava esse mundo de um mundo sensível, que pode ser captado pelo sentido. Aí que está a questão do sensível. Como este mundo é transitório, Platão pensava que ele não poderia ser a realidade toda. Ou seja, era só isso. Deveria existir algo mais profundo, mais durável, mais verdadeiro. Ele então desenvolveu a noção de que existe um mundo invisível, permanente. E esse mundo que ele chamava de mundo inteligível, é composto de ideias, de conceito. Por isso que é comumente entendido, a partir de Platão, que o mundo das ideias é o mundo perfeito. Algumas ideias importantes para Platão foram, por exemplo, primeiro, a ideia de bem, com letra maiúscula, sempre a gente escreve, que é a forma pura dos atos bons que realizamos no mundo sensível, na nossa existência, e que não se contamina com os atos maus que praticamos. Então, bem é um dado, né? Bem é um conceito que defendido por Platão e que se caracteriza pelas boas ações. Em segundo lugar, ele também definiu outra ideia como sendo fundante, é a verdade, que não pode se confundir com as nossas opiniões no dia a dia, mas deve ser entendida como a forma pura dos conceitos que explicam o mundo sensível e o inteligível. Então, a verdade é a forma de explicar o mundo sensível e o mundo inteligível, aquilo que se pode compreender, não é? Muitas vezes a gente ouve na teologia, quando Jesus fala que ele é a verdade para responder uma pergunta
fizeram para ele, né? Não foi não vamos dizer que o Pilatos recebeu essa explicação clara, mas ele disse para os discípulos que ele é o caminho, ele é a verdade. Então, mas a gente não pode confundir essa expressão, essa verdade que o Platão está dizendo, como vamos ver para frente, com a expressão de Jesus, né? Outro valor, outra ideia importante é a alma, que é a verdadeira essência do ser humano, pois ela é imortal, contrário do corpo que é mortal. Então nós temos aí, para explicar que o mundo sensível, o mundo que nós vemos, não é tudo, Platão queria a ideia de um mundo das ideias. E 3 ideias importantíssimas que ele afirma são essas 3 que nós falamos: o bem, a verdade e a alma. Platão criou seu conceito de queda, também é um conceito. A alma imortal cai no mundo inteligível, no mundo sensível, e se torna prisioneira de um corpo, formando assim uma pessoa. Então esse é o conceito de como a pessoa surge, como a pessoa aparece. Então a queda é a razão do surgimento da pessoa, como nós vemos do jeito que nós somos, né? Com o corpo físico, experimentando essa realidade concreta, é por causa da queda. Então ela assume o corpo e se torna prisioneiro do corpo para viver nessa realidade que nós temos. Esta é uma das descrições filosóficas da realidade. E é uma descrição metafísica da realidade. O real que vemos é apenas o aparente, né? A ideia é mais profunda. O real está no mundo das ideias. O real é o que não vemos, né? Mas pensamos, quando pensamos corretamente, como um bom filósofo metafísico. É por causa do pensamento de Platão que a palavra metafísica veio a ser usada nos 2 sentidos que descrevi no texto anterior. Platão fez da filosofia uma forma metafísica de pensar sobre a realidade. E até hoje há grande número de filósofos que entendem a filosofia de forma metafísica, mesmo que seus conceitos, como foi o caso de Aristóteles, discípulo de Platão, não sejam idênticos aos de Platão. O pensar metafísico, então, não dialoga com nenhum outro tipo de saber humano, pois todos os demais saberes são construídos a partir de pesquisas sobre o mundo sensível, que é apenas uma aparência. Então, se não está se discutindo a realidade e a verdade e o bem de fato quando se fala do mundo sensível, não é? Uma realidade ilusória e enganadora. O mundo sensível é isso. Então, tudo que é construído a partir disso tem alguma dificuldade de se afirmar. O mundo sensível é apenas uma aparência, uma realidade ilusória e enganadora. O pensar metafísico depende apenas de si mesmo, da pura reflexão conceitual especulativa sem qualquer fundamento, a não ser em si mesmo, e por isso se torna um pensamento fundacionista. Lembra que alguma coisa fundacionista é algum conceito que não se pode ir mais profundo além dele. Então ele passa a ser a estrutura a partir da qual tudo se pensa acerca de determinadas coisas. As ideias metafísicas passam a ser o fundamento do mundo sensível e de todo o conhecimento verdadeiro sobre este mundo. Assim se depreende daquilo que Platão apresenta. Agora, como é que é essa filosofia metafísica na modernidade? É o que nós vamos fazer e vamos analisar no próximo vídeo.